A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui para o vídeo desta terça-feira do canal Inspire-se. E eu quero agradecer a todos que estão vendo, todos que estão compartilhando de alguma forma, porque eu tenho certeza absoluta que o que nos interessa é a verdade de um evangelho, a pureza de um evangelho que nos foi deixado por amor, por misericórdia, que Jesus Cristo nos deixou claro em palavras simples, em milagres que foram feitos, em palavras que foram ditas, na expressão do seu amor por tantas vidas, naqueles dias em que ele pôde estar nesta terra, até o momento em que ele pôde verdadeiramente ser usado, como foi o intuito de Deus Pai, para nos salvar. Então eu quero dizer a vocês que inspire-se, é isso, inspirar-se na verdade do Evangelho, inspiração que veio através da mensagem da cruz. E eu não tenho dúvida nenhuma de que quando nós olhamos para a cruz, sem olhar para homem, sem olhar para nada que seja fora da verdade do Evangelho, mentiras, doutrinas humanas, nós conseguimos ter uma vida diferente. Perseguições acontecerão, tribulações, aflições, mas quando vivemos dia após dia, nós percebemos os milagres. Quais são os milagres? A graça do alimentar, a graça do livrar, a graça de tudo aquilo que é livramento, o livrar dia após dia, o nos alimentar, o de trazer tudo aquilo que precisamos, o sanar as nossas necessidades, isso é o mais importante. Não é nós pensarmos no amanhã, nós não pensarmos daqui uma semana, nós não pensarmos daqui a um ano, a longo prazo, muito mais do que isso, porque você não sabe o que é o amanhã. Então vivemos dia após dia, caminho, verdade e vida. Quando acordamos até o momento que vamos dormir, agradecemos quando acordamos, agradecemos ao dormir, porque o dia seguinte, apenas o dia seguinte é que nos mostrará o que é que acontecerá. Quais serão as tribulações e aflições daquele dia, quais serão as provas de amor de Deus, Pai, e de Jesus Cristo por nós naquele dia. Mas enfim, hoje, terça-feira à noite, eu estou aqui para continuar falando da graça. No vídeo de sábado eu falei sobre graça, que a graça foi derramada sobre todos os homens, e hoje eu vou continuar, porque houve uma sequência, o Espírito Santo me deixou bem claro para continuar falando da graça neste vídeo, então eu vou falar da graça. E antes de falar da graça eu quero dizer para você, não existe amor maior do que aquele que recebemos quando Jesus disse lá na cruz, está consumado, e quando ele ressurreto, volta, aparece para os discípulos, para os apóstolos, e ele deixa bem claro tantas coisas referentes ao amor dele. E é justamente por isso que Paulo, Pedro e todos eles continuaram pregando a verdade do Evangelho. É por isso que eles criaram igrejas, eu, você e todos aqueles que estavam naquela época lá, e justamente para que houvesse, dia após dia, uma alegria, um bom ânimo de saber que independente de tudo aquilo que vivemos de mal, algo é muito bom, que é o amor de Jesus Cristo, que é a graça, o amor dele. Então, que nós continuemos a ouvir aquilo que ele tem a dizer, que nós continuemos a ter o discernimento de pedir ao Espírito Santo que nos abra os olhos e os ouvidos. Então continuemos falando da graça. Amém? Marque aí o texto. O texto está em Tito, hoje no capítulo 3. E eu vou ler dos versículos 4 até o versículo 7. Amém? Então, Tito, capítulo 3, versículos 4, 5, 6 e 7. Até aí. Amém? Então vamos lá. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração, da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? E hoje, agora, eu vou orar por esta palavra, para que você seja mais um a ter a mente, coração, discernimento abertos para entender a verdade
do Evangelho. Amém? Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, meu Senhor Jesus Cristo, simples a minha oração, para que nesta noite, todos os que verem e ouvirem as palavras deste vídeo, possam verdadeiramente questionar-se se estão vivendo uma vida verdadeira de caminho, verdade e vida, ou se estão deixando a doutrina humana, o homem tomar conta de suas vidas, pregando um Deus que não é Deus Pai, pregando um Jesus que não está no lugar onde deveria estar e deixando de lado o Espírito Santo que nos foi deixado e que é tão importante para a nossa vida. É isso que eu te peço, Jesus. Amém. Amém? Muito importante para nós é que a graça, ela é a graça. Ela é o amor de Deus. É expressamente por nós. E é muito importante quando lemos tudo isso, principalmente quando diz aqui no versículo 4, que apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Jesus, ele foi a maior forma de expressão do amor de Deus por nós. Como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha só, deu seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Essa é a maior prova do amor de Deus Pai sobre nós. Essa é a maior prova. E quando aqui no 5 fala que não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado. Olha, gente, isso é muito importante. Porque é pregado muitas vezes assim que através das suas obras, através daquilo que é justo que você fizer, aquilo que é bom que você fizer, é isso que trará realmente algo como mérito na sua vida. Não. O maior mérito que temos é de ter a oportunidade de ter a comunhão com Jesus Cristo e termos uma vida de menos falhas e menos pecados. E continuando, que diz aqui, mas segundo a misericórdia dele. Sim, a misericórdia dele. Porque não é pelo que eu estou falando aqui. Não é porque eu estou falando aqui que eu sou melhor que ninguém e que eu sou justo e que eu sou bom porque eu estou falando do Evangelho. Não, não é por atos meus, não é por este gravar o vídeo, mas é pela misericórdia dele. Porque eu não sou nada. Eu não sou absolutamente nada. Então isso é muito importante, pelos atos de misericórdia e amor de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizados pelo Espírito Santo. Olha, gente, primeiro lugar eu quero dizer assim, aqui Paulo está falando justamente daquela época, mas traz até os tempos atuais as mesmas ações, que é regeneração e renovação realizadas pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele aqui está desde aquela época. Ele vem, a humanidade caminhou por séculos, mas o Espírito Santo caminhou com a humanidade. E a renovação através do Espírito Santo é o que aconteceu comigo, o que pode ter acontecido com você, o que aconteceu com minha esposa e o que aconteceu com tantos que saíram de uma vida de pecado e de perdição e de cegueira para uma vida de tentar viver melhor. Viver melhor, que eu digo, é viver uma verdade. Por mais que no começo da minha caminhada com Jesus eu vivi mediante a doutrina humana de ministério, mas eu fui alcançado por essa misericórdia de Deus em poder ver a verdade e não mais ser enganado por ninguém. E ter este impulso, porque Jesus falou para mim assim, continue buscando homens e mulheres fiéis para continuar pregando a verdade do Evangelho e não deixe essa verdade ser distorcida. É difícil porque sou perseguido, sou chamado de uma pessoa que está na heresia e tudo mais, mas não me importa. E a renovação do Espírito Santo, ela vem assim, com a verdade. E ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus foi aquele que nos permitiu receber esta graça. Todo mundo sabe disso. Todo mundo prega isso. Mas eu quero ver alguém verdadeiramente deixar de ver o homem, ministério, igreja, e olhar para Jesus Cristo e falar assim, Jesus, obrigado.
Como eu vejo muitas vezes em várias igrejas, testemunhos em programas de porque eu quero agradecer o pastor, depois fala agradecer o pastor e Deus e Jesus Cristo. Então, quer dizer, primeiro o pastor, depois Jesus, depois Deus. Não. Tem uma ordem errada. E olha lá, 7. Para que justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha só. Quando diz que a oração de um justo, ela faz muito nos seus efeitos, por que podemos orar nos sentindo justos? Porque nós somos justificados pela graça. Só por isso. Porque se eu for analisar o meu ser, por exemplo, tá? Se eu for analisar o meu eu, como assim eu sou justo? Não sou justo. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, muitas vezes nós julgamos de alguma forma, nós temos pensamentos ruins, nós temos atitudes ruins. Então, tipo assim, como assim justo? Como eu sou justo de poder orar e a minha oração fazer algum efeito por alguém? Só somos justificados, a oração só tem validade porque Jesus nos justificou. E quando oramos de uma forma verdadeira, com verdade no coração, no pensamento, a oração realmente ela faz algo em seus efeitos. Pode ser que a sua oração não vá levantar um paraplégico, não vai levantar um cadeirante, fazê-lo andar novamente, não vai fazer um cego ver novamente, não vai fazer um surdo ouvir novamente, mas eu tenho certeza que a sua oração de alguma forma vai mudar a maneira de pensar dessa pessoa. E somos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Somos herdeiros daquela palavra de João 3,16. E sempre seremos, porque o amor dele nos deu seu único filho, para que pudéssemos olhar e ter a esperança dessa vida eterna. Então a graça, ela é tudo de mais importante para o nosso dia a dia. Em meio a este tempo de pandemia, o que você tem buscado? Você tem buscado prosperidade? Você tem buscado o seu egoísmo pessoal de querer orar por si próprio? O que você tem feito? E essa graça que foi dada sobre eu e você é a graça que nós temos que levar aos ouvidos e aos olhos das pessoas para que elas possam, em meio à escuridão, saber que Jesus dissipa toda a treva e que toda essa situação vai passar. Que hoje passou e que amanhã não sabemos o que vai vir, mas vai passar também em nome de Jesus Cristo. A graça nos foi dada de graça. Isso é uma frase que todo mundo fala, conhece. Mas que eu quero deixar bem claro aqui. É a graça que nos sustenta. É a graça que nos alimenta. É a graça que faz com que possamos ter essa esperança da vida eterna. Amém? Então eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe. Marque aí o texto de novo. Tito, capítulo 3, dos versículos 4 ao 7. Graça. Justificados pela sua graça. Amém? Então Deus abençoe a todos, graça e paz. Eu quero pedir para você, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com pessoas que você acredita que tenham que ouvir de alguma forma e ver de alguma forma. Para olhar para Jesus Cristo e para a mensagem da cruz. Amém? E eu espero vocês no vídeo de sábado. Para que possamos continuar a sermos inspirados. Não pelas minhas palavras. Não pelo meu vídeo. Mas pela verdade do Evangelho de Jesus Cristo e pela graça da mensagem da cruz. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz e obrigado, valeu, até mais.